Fala, turma, muito boa noite. Vamos para mais um vídeo aí de fechamento. Hoje, dia 23 de junho de 2026. Importante hoje a gente fazer um parêntese aí antes de olhar o gráfico. O início do dia ali na parte da manhã, né? A gente vinha com um pré-mercado muito feio lá nos Estados Unidos. Mercado da Europa caindo em bloco. Mercado da Ásia apanhou e apanhou feio também na madrugada, com destaque lá para a Coreia do Sul, que chegou a ter até um circuit breaker nessa madrugada no pregão lá da Coreia. E tudo isso desencadeado aí para um movimento de realização do mercado aí, principalmente de IA e de tech, né? Então a gente viu ontem já a Nasdaq tendo uma performance bem pior aí que o Dow Jones lá nos Estados Unidos, e o próprio Russell 2000 também ontem performou melhor que a Nasdaq. E aí, nessa madrugada, a gente viu essa aversão a risco ser acentuada. O pré-mercado americano já vinha com a Nasdaq tomando um tombo mais violento ainda, mas também arrastando o SP 500, arrastando o Dow Jones e todo esse sangue que a gente viu no mundo inteiro. Então, quando a gente abriu o dia de hoje, por mais que aqui no Brasil o Ibovespa ele não seja um mercado que tenha muito vínculo com essa questão da tech e da IA, o que a gente poderia esperar seria uma contaminação natural, uma performance relativa até mais forte do que a Nasdaq, mas que a gente provavelmente veria um dia aí de baixa, tá? E o que aconteceu foi justamente o oposto. A gente teve aí um dia de alta, tá? Para surpresa de muita gente, a gente teve um dia de alta. Confesso que eu esperava no início do dia um dia com uma performance relativa melhor lá do que lá fora, mas não que a gente tivesse aí um dia de alta diante das quedas que a gente viu lá fora, tá? Então a performance relativa do Brasil, de fato, foi bem interessante. Vamos olhar aqui no gráfico o que o Ibovespa fez. A gente abriu aqui, ó, então a gente teve um movimento de queda no início do pregão. No pré-mercado hoje, a gente estava com o Ibovespa, chegou a cair mais de 1%. E aí a gente abriu ali às 10 horas, veio visitar aqui ó, a mínima do pregão de ontem, também essa região da média de 200, e aí entrou uma pressão compradora que nos trouxe de volta aqui para a média móvel de 20 descendente do meu gráfico diário. Quem acompanhou aí o vídeo de fechamento de ontem já sabe que essa região compreendida entre a média móvel de 20 descendente e a média móvel de 200 ascendente é o que eu chamo de ping-pong, com a região da média móvel de 200 que sobe como uma região de suporte dinâmico e essa média móvel de 20 descendente sendo uma região de resistência dinâmica, sendo a tendência primária de alta e a tendência terciária de baixa. Então aqui dentro a gente pode ver o Ibovespa batendo cabeça, tá? Volume do dia, mais uma vez abaixo aí do volume dos últimos 20 pregões, tá? O que ainda denota um pouco de cautela dentro desse movimento de lateralidade que a gente está vendo aqui, ó, no Ibovespa. Então pode marcar este topo aqui. A gente já tem um fundo, um topo, um fundo na mesma região que o fundo anterior. Então a gente tem aqui um fundinho duplo armado. Se amanhã tiver outro dia de alta, bastante atenção nessa máxima aqui, que está na região dos 174.300 pontos arredondando, tá? Se a gente conseguir romper esta região, a gente pode ver aí o Ibovespa ativando esse fundinho duplo, saindo da média móvel de 200, e aí romperia também essa média móvel de 20 descendente, e a gente poderia ver uma reversão aí, ao menos parcial, desse movimento de descida, voltando a fazer uma progressão ascendente, tá? Não é o meu cenário base, tá? Acredito que a gente pode ver o Ibovespa começar a trabalhar aqui, ó, numa dinâmica de lateralidade nessa região aqui de fundo, tá? Tendo como suporte essa região dos 168 mil pontos e a região de resistência aqui nesses 174, 174.500 pontos, tá? E a gente ficar aí numa lateralidade nessa região é um cenário também que não pode ser descartado. De qualquer forma, bem interessante o movimento do Ibovespa, tendo em vista tudo que aconteceu lá fora. Já vou mostrar para vocês aqui no TradingView como é que foi o movimento dos mercados lá fora. Então, a performance de Brasil hoje foi uma performance muito boa. Mas a gente continua trabalhando aqui nessa região de briga entre tendência primária, ou seja, média móvel de 200 ascendente, e tendência terciária, ou seja, média móvel de 20 descendente, tá? Precisa romper aqui uma dessas duas médias para a gente começar a vislumbrar um próximo movimento direcional. Se for um rompimento para cima, fundamental entender como é que vai ser a dinâmica ao testar esta máxima
aqui, tá? Se romper aqui, a gente já pode ficar com essas retrações aqui dessa pernada que veio dos 199 para os 168, e aí, naturalmente, se realmente aqui for fundo e a gente começar a fazer aqui um zigue-zague ascendente, essas retrações são as regiões potenciais de resistência de um eventual zigue-zague ascendente aqui, e aí bastante atenção também nessa média móvel de 50 descendente, que é a tendência secundária do Ibovespa, tá? Então, se romper a média de 20, conseguir romper esse topo, seria natural o Ibovespa tentar buscar uma volta nessa média móvel de 50 descendente, tá? Mas a gente tem que esperar o preço fazer o movimento, tá? Mostrando aqui também o ABV, a gente segue com esse OBV, ó, fazendo já um Advanced Breakdown. Então, esse fundo aqui do OBV já foi perdido aqui pelo OBV, enquanto que o preço não perdeu. Então, isso aqui continua sendo um sinal de alerta dentro dessa região, por mais que a gente tenha visto esse movimento mais interessante aí hoje em termos de performance relativa. Deixa eu botar aqui agora na tela os outros gráficos para a gente ver como é que foi esse movimento lá de fora. Então tá aqui, ó, a gente vê que mercado emergente caiu aí, ó, 5,6%, emergente sem China 6,5%, o EWZ, que é o Brasil, caiu apenas 0,35%, a Coreia tomou uma senhora lapada de 12%, e aí, de certa forma, contaminou até esse próprio movimento do EEM. A gente tem aqui, ó, o México caindo 1,6%, África caindo 1,8%, Peru caindo 3,7%, América Latina caindo 1,16%. Então, quando você olha tudo isso, você vê como é que o EWZ, que é o Brasil lá fora, teve uma performance relativa muito mais interessante do que todos esses outros mercados. SP500 caiu 1,4%, a Nasdaq, que é o setor aí que tem mais tech, mais IA, sofreu mais, caiu 2,2%. E o Dow Jones, que é o índice que é mais ligado ali à economia real, né, à velha economia, praticamente estável, tá? E o Russell 2000, que são as small caps americanas, caiu aí 1%. Portanto, quando a gente bate o olho na performance desses mercados, a gente vê como é que o Brasil teve uma performance relativa muito interessante, tá? Porém, a gente precisa ficar muito atento nesse cara aqui, que é o DXY. Eu venho comentando com vocês, desde que a gente está aqui, ó, nessa lateralidade há quase um ano. Na semana passada, a gente fez o rompimento dessa lateralidade e vai confirmando, tá? Nos pregões dessa semana, esse rompimento, ele vai acelerando para cima. Isso aqui significa que a gente está tendo um momento comprador mais forte do dólar no mundo, e normalmente dólar para cima não costuma ser uma boa coisa para mercados emergentes, tá? Então, por mais que a gente esteja vendo esse movimento de curto prazo um pouquinho mais interessante do nosso Ibovespa, pode ser que tenha aí alguma coisa de rotação de setor de tech, de IA, aqui para o Ibov. Vamos entender como é que isso vai continuar nos próximos dias ou não. Essa configuração de DXY e essa configuração aqui de 10 anos em patamar elevado, que são os juros americanos, não me deixam ficar muito otimista com um eventual movimento ascendente do Ibovespa para muito além desses patamares aqui, tá? Seria necessário aí um arrefecimento do DX, um arrefecimento desses juros para a gente poder acreditar aí num movimento de Ibovespa para cima com um pouco mais de sustentabilidade, tá? Mas vamos seguir o gráfico, vamos seguir o movimento do preço. De fato, performance relativa do Ibov nos últimos pregões está interessante, está se sustentando nessa média móvel de 200, é uma região técnica muito importante, como eu expliquei no vídeo de ontem, é a tendência primária do Ibov, então é uma região candidata a suporte mais forte do Ibovespa, mas isso não significa que ele vai bater nesse suporte e voltar a subir com violência, tá? Ele pode, por exemplo, ficar lateralizado nessa região por algum tempo, tá? Então a gente tem que ficar atento aí aos próximos movimentos aí do preço do Ibovespa, e vamos ficar muito de olho aí nesse DXY e também no patamar aí dos juros lá nos Estados Unidos, tá? E a gente vai se falando nos próximos dias. Um abraço, pessoal.